Como meio para evitar a formação de gelo nas asas de um pequeno avião particular, propõe-se que sejam instalados elementos aquecedores de resistência elétrica no interior das asas. Para determinar necessidades de potência representativas, considere condições de voo nominais nas quais o avião se desloca a uma velocidade de 100 metros por segundo no ar e está a uma temperatura de menos 23 graus centígrados. Se o comprimento característico do aerofólio é de 2 metros e medidas em túnel de vento indicam um coeficiente de atrito médio de 0,025 para as condições nominais, qual é o fluxo térmico médio necessário para manter uma temperatura superficial de 5 graus centígrados. Então aqui nós podemos ver o nosso perfil na aerofólio. Ele tem um comprimento característico de 5 metros e o ar ambiente está a uma temperatura de menos 23 graus centígrados e a temperatura da superfície do meu aerofólio está a 5 graus centígrados e devido a essa velocidade de 100 metros por segundo, eu tenho um coeficiente de arrasto de 0,025. Bom, então vamos primeiro pegar as propriedades do ar. Eu vou pegar as propriedades do ar por uma temperatura média de 300 Kelvin. Então nós teríamos a viscosidade cinemática 16,3 10 a menos 6 ao quadrado por segundo. A condutividade térmica do fluido do ar, no caso, seria de 0,022 watts por metros Kelvin. E o número de Prandtl para essas condições seria de 0,72. Bom, então eu tenho aqui no meu aerofólio a transferência de calor que ocorre já que eu tenho um fluido escoando sobre uma superfície. Então nós vamos calcular em termos de taxa de transferência de calor, fluxo de transferência de calor, porque eu não conheço a área do meu aerofólio. É escoamento convectivo da lei de resfriamento de Newton, podemos escrever
que o fluxo de calor é igual ao coeficiente convectivo médio sobre toda a minha superfície, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura do fluido. Usando a analogia de Reynolds, eu posso relacionar o coeficiente de arrasto com o coeficiente convectivo, número de Nusselt, da seguinte maneira: coeficiente de arrasto médio dividido por 2 é igual ao número de Stanton vezes o número de Brandt elevado a 2/3. Na realidade, essa aqui seria a correlação de Reynolds modificada, ou Chilton onde o número de Stanton é dado por essa correlação ela é válida para número de Brandt entre 0,6 e 60. E o número de Stanton é o coeficiente convectivo dividido pela massa específica do meu fluido, vezes a velocidade do meu escoamento, vezes o calor específico à pressão constante. Isto é igual ao número de Nusselt para o meu comprimento característico médio, né, dividido pelo número de Reynolds vezes o número de Brandt. Então, eu posso escrever que meu coeficiente médio de arrasto dividido por 2 vezes o número de Stanton seria, eu vou calcular usando o número de Nusselt, dividido pelo número de Reynolds, vezes o número de Brandt. Vezes o número de Brandt elevado a 2/3. Então eu posso simplificar isto com isto, nós chegamos nesta relação aqui, que o coeficiente de arrasto 2 aqui é igual, né, não, vezes
dividido pelo número de Reynolds, elevado a 1/3. Essa expressão em função do número de nus a coeficiente de arrasto médio que eu conheço, né? Vezes o Reynolds duas vezes o número de Pratt elevado a 1/3. Lembrando que o número de Nusselt L é igual ao coeficiente convectivo médio sobre o meu perfil vezes o comprimento característico dividido pela condutividade térmica do fluido. Então, com isso, eu posso escrever que o meu coeficiente convectivo médio sobre o meu aerofólio é igual à condutividade térmica do fluido dividido pelo comprimento característico do meu aerofólio vezes o coeficiente de arrasto médio vezes o número de Reynolds duas vezes o número de Prandtl elevado a 1/3. Então vamos calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é a velocidade do meu escoamento vezes o comprimento característico do meu aerofólio dividido pela viscosidade cinemática. Então, o Reynolds seria 100 metros por segundo vezes o comprimento característico é 2 metros dividido pela viscosidade cinemática, que é 16,3 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, aqui nós encontramos um valor para Reynolds, 1,23 vezes 10 a 7. Bom, então com isso, eu posso calcular agora o meu coeficiente convectivo, que atua, médica atua sobre todo o meu perfil aerodinâmico, ou sobre toda a minha asa do meu avião, que seria a condutividade térmica do fluido, que seria
0,022 ADS, metros, Kelvin, dividido pelo comprimento característico, que é 2 metros, multiplica o coeficiente de arrasto, que é 0,0025, vezes o número de Reynolds, 1,23 vezes 10 a sétima, tudo dividido por 2 vezes o número de Prandtl. Que é 0,72 elevado a 1/3. Aí nós encontramos, então, um coeficiente convectivo médio de 152 quadrado Kelvin. Bom, conhecendo o coeficiente convectivo, agora eu posso perfeitamente calcular o fluxo de calor que eu estou perdendo sobre o meu aerofólio, que seria 152, coeficiente convectivo, que multiplica a diferença de temperatura, Ts na superfície, menos entre 3 centígrados. Isso daria um fluxo de calor de 4.260 por metros quadrados. O que significa esse valor aqui? De 4.260. Para que eu consiga manter a temperatura da superfície do meu aerofólio a essa temperatura aqui, para que não forme gelo, eu tenho que remover, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor correspondente a 4.260 watts por metro quadrado. Então, esse aquecedor elétrico tem que fornecer essa potência elétrica.